cliente diz que tá caro, de quem é a culpa? A culpa é nossa ou a culpa é deles? A culpa é nossa, porque não agregamos valor na percepção do cliente. Antes de a gente entrar mais a fundo nesse contexto, eu quero perguntar uma coisa para você. O que significa caro ou barato? Vocês já pararam para pensar nessa perspectiva? O que significa eu falar que algo é caro? O que significa eu falar que algo é barato? Se você quiser me oferecer algo que para mim não tem valor nenhum, que não tem uso nenhum, eu sempre vou achar ele caro, concordam? Se eu trago algo de valor, eu vou poder pensar em achar barato. Vamos trazer aqui simbologias, tá? Preciso comprar um sino, que fui atrás de comprar um sino para colocar aqui no meu escritório, ok? Porque a gente adora usar sino para comemorar vendas. Vendemos, a gente toca o sino. E aí é o seguinte, fui eu atrás de um sino. Só que lá no lugar do sino, existiam vários tipos de sino. Existiam sinos mais robustos, mais bem acabados, mais bonitos, e existiam sinos simplesinhos, sabe aqueles sinos de plástico? Então, para quem estava querendo comprar um sino simplesmente para o uso no Natal, para fazer a gracinha ali assim por diante, pagar um sino mais caro, mais diferenciado, não fazia tanto sentido. Da percepção de valor do cliente, não valia a pena ele pagar mais caro por aquele sino. Já no caso, eu que estava querendo um sino que ficasse bonito, para ficar decorativo na mesa, para que quando eu tocasse desse um som bacana e fosse uma coisa reforçada, eu estava disposta a pagar mais por esse sino. Então aí a gente quer dizer o quê? Caro e barato, gente, é muito percepção de quem está comprando, porque cada pessoa está comprando em busca de algo para saciar algum tipo de necessidade. E essas necessidades variam de pessoas para pessoas. Então não tem como a gente generalizar. Então, na hora que a gente começa a entender esse significado do que é caro, do que é barato, a gente começa a entender que nem tudo é barato para todo mundo e nem tudo é caro para todo mundo. Depende de quem a gente está conversando. Faz sentido? Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui muito fácil de vocês entenderem isso. Se eu moro dentro de um condomínio que ele é todo, como que eu falo? Ele é todo assegurado, né? Ele tem todos os processos de segurança dentro desse condomínio, tanto na portaria, tanto em volta de todo o condomínio, tem polícia e assim por diante. É um condomínio mega seguro. Se eu ofereço um mega serviço de segurança, que tem um baita de um diferencial, para quem mora nesses lares, nesses ambientes, pode ser que eles considerem o meu serviço caro. Por quê? Porque eles não valorizam esse tipo de serviço, porque eles já têm essa segurança, essa compra por segurança, de uma segurança top, está muito mais aflorado para as pessoas, por exemplo, que moram na rua, do que para essas pessoas que moram dentro de um condomínio que já se é pago um valor dentro do dia a dia das taxas de condomínio para que essa segurança seja feita. Então, acaba que esse tipo de cliente, eles não vão enxergar o meu valor. E aí eu acabo caindo, às vezes, sendo caro para esse tipo de cliente. Então, aqui a reflexão que eu quero trazer para vocês é o seguinte: se você nunca ouviu falar sobre a diferença de valor versus preços, eu vou falar aqui para você. Preço é o valor que você paga na etiqueta, o preço. Isso aqui custou R$5. O valor dele é o que esse objeto tem de valor percebido para mim. Por exemplo, né? Se eu acho ele lindo, porque ele vai combinar com a minha decoração, se a frase que está dele super me representa, se eu acredito que esse objeto de decoração vai fazer toda a diferença dentro do meu ambiente, eu começo a ter valor por ele, ele começa a valer mais
do que necessariamente o preço dele, de acordo com a pessoa que não se identificar com a frase, que não se identifica com o tema e assim por diante. Então, eu normalmente vou pagar mais, vou pagar qualquer serviço sem objeções de preço, quando eu valorizo um produto, ou seja, quando aquilo que eu estou comprando é de valor para mim. E aí é a hora que a gente fala a seguinte frase, que eu acho que deve estar muito claro para vocês que acompanharam até aqui. Não é todo cliente que é seu cliente. Não é todo cliente que vai enxergar valor no que você oferece. Porque cada tipo de cliente valoriza uma coisa. Vocês vão perceber aí, dentro do escopo de clientes de vocês, que tem alguns clientes que é muito mais fácil de vender do que outros clientes. Vocês já pararam para pensar nisso? Parece que eu tenho que ter até menos argumentação com eles, Luana. É tão simples vender para eles. E já existe outros que você tem que argumentar, e que não acontece a venda. Por quê? Porque aquele cliente não enxerga o valor agregado do seu produto. Ele simplesmente está procurando mais barato, mas não mais barato no sentido que o seu é caro, mas no mais barato na percepção dele do que ele precisa, da necessidade dele. Então, aí são óticas diferentes que fazem com que as pessoas percebam que é mais caro ou mais barato. Existe uma frase do Steve Jobs que fala uma coisa muito legal e que conduz super bem nesse contexto aqui nosso. Não diga o seu preço antes de mostrar o seu valor. Não diga o seu preço antes de mostrar o seu valor. Por quê, gente? O que é valor? Valor é algo percebido pela pessoa do que você está entregando. Não é o que você vende, é o que você vende proporciona para a vida dele. Então, aí, quando você consegue aumentar o valor percebido da pessoa perante o seu produto, o seu preço fica barato. Já deve ter acontecido, com certeza, com vocês, como já aconteceu comigo, que às vezes eu vou comprar algo e me falam um preço e eu falo assim, nossa, mas está barato. Mas por que eu falo que está barato? Mesmo que às vezes custa R$1.000, não é a quantia, e sim a percepção. Porque aquilo é tão importante, a pessoa valorizou tanto, que quando ela me falou o preço, eu achei que estava barato, porque valia mais. E esse é o trabalho que nós temos que ter quando a gente vai fazer qualquer tipo de venda. Fazer com que a percepção de valor do seu cliente sempre esteja mais alto do que o preço que você cobra, porque aí é fácil de vender. E aí vem o critério número 1, defina o seu público, defina o seu cliente ideal. Porque vai acontecer o quê, gente? Quando o cliente ele acha caro, ele tem... Eu vejo 3 problemas aí. O primeiro é que ele ainda não conseguiu entender o seu valor agregado, o seu valor a mais desse seu produto. Depois eu vou explicar qual que é o erro disso aí. Outro problema, você não soube criar esse valor agregado para o seu cliente. Então, ele não está conseguindo enxergar esse valor. E aí ele acha caro. Terceiro, você está com o cliente errado. Você não está com o tipo de cliente que enxerga valor no seu produto. Foi o que eu falei. Você está lá com um equipamento de segurança ultra mega moderno para se instalar nas casas, porém, aquele tipo de cliente que mora em condomínio, todo já assegurado, assim por diante, não valoriza esse tipo. Não é que ele não valoriza, ele acha caro investir em qualquer coisa relacionada a isso, porque isso não é um valor, não é um desconforto, não é uma necessidade dele. Então, aí, vai ser caro para ele, ou seja, ele não é o seu cliente ideal, ele não é um cliente que realmente vê valor no que você está vendendo. Tá errado o seu produto? Não tá errado o seu produto, tá errado para quem você está tentando vender. Existe um outro problema muito grande. Às vezes a gente quer gerar valor percebido, ou seja, a gente quer que as pessoas parem de comparar, porque aí tem a outra coisa também, né? Nossa, Luana, as pessoas comparam o meu produto demais com os dos outros. Como que eu faço? Gente, existe uma lógica que é a qual, se eu olho você e seus concorrentes e eu não consigo perceber diferença entre vocês, o que eu faço? Eu comparo. Se eu comparo, se eu entro no jogo da comparação porque eu não tenho diferenciação, acontece o quê?
eu caio no jogo do preço. Vai ganhar essa guerra quem tiver o preço mais barato e tiver as melhores condições para oferecer ali para o cliente, porque ele não está vendo diferença entre o seu serviço, entre o seu produto com o serviço ou produto de outras pessoas. E aí você vai simplesmente acabar entrando na guerra de preço, é onde a gente chama de produtos commodities, serviços commodities, que é tudo igual, não tem diferença. Eu comprar aqui ou eu comprar ali, é tudo igual. E aí, infelizmente, a nossa cabecinha, né, ela gosta de processar tudo o mais rápido possível, porque, gente, pô, nós vivemos num mundo de muita informação. Então, tudo que o nosso cérebro pode processar de forma rápida e dar respostas rápidas, ele faz. Então, se ele olha para você, se na comunicação com a sua marca, se nos momentos de interação com a sua marca ele não vê diferenciação, o que ele faz? Ele pega você, coloca na mesma caixinha de todos os outros concorrentes seus e fala, vou comprar do mais barato ou do que tiver mais comodidade para mim, se tiver alguma diferença ali. Por quê? Ele está comparando você com todos. Aí que está o grande erro. Se você não quer jogar o jogo do preço, se você não quer ser comparado o tempo todo com os concorrentes, você tem que aprender a se diferenciar. Eu trouxe aqui para vocês, eu falei alguns problemas que podem estar acontecendo, mas eu trouxe aqui para vocês 3 típicas estratégias que nós, 3 típicas não, né? 3 grandes estratégias que nós podemos usar para tentar reverter esse quadro do qual o cliente diz que está caro. Então, eu vou te ajudar. Eu trouxe aqui para vocês 3 estratégias para que você consiga converter esse tá caro e sim, eu vou comprar de você. Você é a minha escolha. Primeira estratégia, tá? E aí, nessa primeira estratégia, a gente tem algumas variações e eu vou falar para vocês. Primeira estratégia é você, gente, usar argumentos comparativos. Vamos lá. Estela, mas eu achei esse sutiã caro, esse conjunto caro. Primeira coisa que você pode fazer quando a pessoa joga uma objeção para você é jogar outra objeção nela de uma forma bem singela. Do tipo assim, você achou, Luana? Como assim tá caro? O que isso? Como assim caro? Como assim que dá? Como que você está tirando essa resposta? Quando você faz essa pergunta para a pessoa, quando você joga outra objeção para ela, gente, o que acontece? Você faz com que ela repense o valor em relação às características que você está apresentando. E aí ela para pensar e fala, mas por que está caro? Como assim que está caro? Porque ela vai te responder. E ali, gente, é a hora que ela vai também entender, né? Porque na hora que você faz essa devolutiva para ela também vai começar a perceber, sabe o quê? Eu acho que esse produto, porque se eu falei para ela que tá caro, ela falou, mas por que você tá achando que tá caro? Ela vai falar, uai, tem alguma coisa diferente nesse produto. Porque naturalmente, quando a gente faz algum tipo de devolutiva dela, a gente se classifica do tipo, não está caro. Aí vem do para falar o porquê que não está caro, quais são os seus diferenciais perante os outros para falar, não, lingerie, não está cara, ok? Então, a primeira técnica é você trabalhar com uma objeção, fazer uma objeção. Na hora que a pessoa devolve a afirmativa para você, nossa, Luana, tá caro, você vem com uma objeção. Como assim caro? E aí você conduz essa negociação. Segunda técnica para você usar. Para você usar a segunda, eu quero que você estimule a pessoa a pensar, porque nada mais é que isso. Quando você está numa negociação, você tem que estimular, nesse caso, a pessoa a pensar em outro âmbito. Por quê? Comparado a que está caro? Luana, está caro esse seu processo. Comparado a que está caro? Por quê? Na hora que você faz essa pergunta comparada ao que, você começa a fazer ela refletir o que ela está usando como referência, para que ela perceba se realmente essa referência faz sentido ela colocar no peso e na medida nesse momento. Então, está caro em relação ao quê? E aí, depois disso, você vai vir, né, claro, com as suas argumentações para mostrar o seu valor aí dentro disso tudo. Terceira técnica muito boa para se usar, gente. Sempre tente mostrar
o mais caro primeiro. Primeiro, antes de tudo, regra número 1, gente, anota isso. Antes de falar o preço, mostra o seu valor, ok? Depois, se você tem uma variedade, um exemplo, imóveis, enfim, que tem variações de preço, igual eu tenho ali a consultoria, não sei o que é mais caro e assim por diante, fale sempre o mais caro primeiro. Por quê? Você vai ancorar um preço. E aí, nessa ancoragem, na hora que você falar de outros produtos mais baratos, e você, claro, vai trazer para ela que também atende ela, e assim por diante, você vai conseguir com que ela perceba seu valor maior, e aí ela ache barato pagar pelo seu produto, pagar pelo seu serviço, ok? Essas 3 técnicas são técnicas para você usar argumentos comparativos, para que ela reflita sobre o porquê que ela está achando caro, e aí você consiga conduzir essa venda para o fechamento. Fora isso, que a gente já falou desde o início, a outra estratégia que a gente usa é a estratégia de agregar valor. Como assim, gente? Lembra o que eu falei? A gente vai achar barato quando a gente agrega valor a um produto. Se eu chego a um restaurante, tá? E nesse restaurante tem uma cartela de vinho, e aí eu peço uma sugestão para o garçom, né? Qual vinho que você me sugere? E aí ele vem falando assim, olha, nós temos uma cartela de vinho muito selecionada, tá? E um desses vinhos é um vinho que veio de fulano de tal, que a uva é prensada assim, assim, assado, que é cultivado por tanto tempo, e é feito por uma família assim, assim, assado, e é uma honra, é um diferencial nosso ter esse vinho aqui na casa. Então, se você quer realmente vou encaixar aqui 2 coisas, se você quer ter realmente uma noite que é inesquecível, uma noite realmente saboreando algo único, eu te dou a sugestão de você experimentar esse vinho. Gente, o cara levou, com a história que ele contou, esse vinho lá nas alturas. Ou seja, o valor percebido de quem ouviu essa história está lá nas alturas. A pessoa até fica com medo de perguntar o preço. Mas, dependendo como ele levou o valor agregado, se ele entender o perfil do cliente, na hora que ele falar o preço, vai estar barato, porque ele agregou o valor. Lembro, eu em um dos eventos aqui em Uberaba, a gente fez na Galeria da Tunica, né? E um quadro específico tinha chamado a atenção de uma das parceiras minhas que estavam no evento. E ela ficou e perguntou para a Tunica sobre a história do quadro. E a Tunica contou sobre a história do quadro. E aí ela compartilhou no momento a história, né? E, gente, simplesmente de um quadro que estava lá, virou o quadro, virou a história. E aí, quando você incorpora isso ao seu negócio, você gera valor, porque não é simplesmente mais um quadro, é um quadro que tem uma história que deixa ele valer e ter uma percepção de valor muito maior. Então, uma estratégia maravilhosa de geração de valor é você contar histórias sobre seus produtos. Contar histórias sobre seus produtos, tá? Isso é muito importante, porque isso você cria um significado, uma personificação, e isso muda totalmente o jogo. Por que você idealizou essa coleção? Por que foi criado isso? Qual é o intuito? Porque a gente quer que todas as mulheres que estão vestindo esse tipo de roupa se sintam assim, assim, assado, como é a nossa homenagem ao fulano. Você muda o jogo da percepção das pessoas, tá? E a outra forma de você fazer isso, gente, é você mostrar aí como esse produto que está dentro da história pode mudar e melhorar na vida das pessoas. Eu falo que quando você joga o jogo da intangibilidade, ou seja, de algo intangível, não é algo que todo mundo está vendendo, é algo que você entrega junto com o seu produto, você gera um valor agregado muito maior. Mas isso é uma construção de marca, uma construção no geral, não necessariamente só do produto. Que a pessoa ela está comprando muito mais do que o produto. É quando você já, na verdade, conquista algo que é maior do que simplesmente vender um produto. Você não fica comparável. Porque você vende sensações. Não venda só um produto. Empodere as pessoas de alguma forma, de algum jeito. Faça com que elas sejam melhores através do seu produto. Isso é agregar valor. Tá? Então, a segunda forma aí da gente conseguir aumentar a percepção de valor e você conseguir sair dessa comparação ou desse termo está caro é através de
contar histórias e mostrar para a pessoa não aspectos do produto, gente. Eu não quero saber se roupa é isso ou é aquilo, eu quero saber algo maior do que deixa ela diferente, como eu realmente vou sentir-me valorizada e assim por diante, os momentos únicos que eu vou ter com aquele vinho e assim por diante, é isso que vai valorizar o seu produto. E terceiro, que está dentro que eu dei o exemplo do vinho, que é enaltecer as pessoas, mostrar para elas que elas merecem algo diferente, elas merecem algo único, elas merecem realmente cuidar e se cuidar. E aí, a hora que você consegue ali trazer um exemplo, né? A pessoa fala, tá caro. Aí você vai responder, não é caro, é exclusivo. Se você acha que você merece, deve comprar. Esse produto é para você. Então, você enaltece as pessoas. Essa afirmação, quando você faz esse tipo de devolutiva, primeiro, mostra o seu diferencial, mostra que você realmente tá diferente no jogo. E segunda coisa, você autovaloriza a pessoa e você acaba mexendo no ego dela. Você trabalhou tanto, é lógico que você merece cuidar de você. É lógico que você merece ser cuidada com o que há de melhor e com o que tem de melhor. Pessoal, só tem uma coisa muito importante aqui. Você só vai conseguir gerar valor para as pessoas que enxergam o que você está querendo, qual é o seu valor, né? Então, primeiro esse jogo começa numa questão de entender você nesse jogo. Você entendendo quem é que valoriza o que você tem. Ou quais, né? Porque, na verdade, quais diferenciais, os diferenciais não estão de fora, estão dentro, sabendo usar eles da forma correta. Quais são esses diferenciais que te colocam em posição de destaque e que eles fazem com que você atraia um tipo de cliente que valoriza muito aquilo comparado aos outros concorrentes?